Olá! Hoje o assunto do mundo político é o PSDB, a atuação da bancada tucana na Câmara e a divisão interna no partido que opõe João Dória a Aécio Neves. Eu vou conversar com o deputado federal Rodrigo de Castro, que é líder da bancada do PSDB na Câmara, líder desde o dia 1º de fevereiro. Deputado, muitíssimo obrigada por atender a TV Assembleia, o Mundo Político. É um prazer falar com você, Vivian, Mundo Político, um programa que a gente já admira há muito tempo, já tivemos a oportunidade de estar aí com vocês e todos da TV Assembleia também. Deputado, passou ontem à noite, em primeiro turno, a PEC emergencial, que contém o auxílio emergencial, valor aí médio previsto de R$ 250 de auxílio por 4 meses. Ainda é primeiro turno, mas essa PEC, além do auxílio, também inclui aí um gatilho de ajuste, vários gatilhos de ajuste fiscal, entre eles o que pode congelar salários de servidores e carreiras de servidores. Como é que a bancada do PSDB se posicionou em relação à PEC, que afinal saiu do Senado e não sofreu mudança nessa votação? Como é que foi a posição da bancada? Bom, primeiro nós tivemos a votação do primeiro turno, né, da PEC emergencial. No momento da entrevista ainda não tivemos a votação do segundo turno e dos destaques, mas ela já mostra um comprometimento nosso, né, do Congresso Nacional com o auxílio àqueles que mais precisam. Né? Não custa a gente relembrar aí, Vivian, o auxílio emergencial, na verdade, ele foi gestado no Congresso Nacional, né? Ele foi fundamental para que o Brasil, no ano passado, atravessasse a pandemia, né? Esse período tão difícil para todas as famílias, inclusive com valor muito maior do que o governo federal queria originalmente. Né? Então, nós colocamos, né? O governo queria inicialmente R$100 e poucos, nós colocamos 500 e aí eles tiveram que colocar para 600. Muito bem. E foi fundamental para as famílias, né? Milhões de famílias brasileiras só conseguiram sobreviver nesse período graças ao auxílio emergencial, que foi fundamental também para a manutenção da atividade econômica. Né? A gente tinha um país aí com várias atividades em colapso e ele teve esse aspecto social, primeiramente, é claro, mas também o aspecto econômico. Acontece, né, o fim dele estava previsto para esse ano, com, é claro, a expectativa de que o Brasil voltaria a um normal, ou pelo menos a um novo normal, passando a fase aguda da pandemia. Mas o que a gente assistiu foi algo bastante diferente. Na verdade, nós estamos no pior momento da pandemia. E a gente viu com muita insensibilidade do governo federal, primeiro, a inércia dele, em não se preocupar em estender o auxílio emergencial, esse é o primeiro aspecto, e o outro aspecto também, no sentido da pressa, né, da gente colocar logo esse auxílio em campo. Então, esse foi um aspecto que, mais uma vez, o Congresso Nacional tomou a prerrogativa, e foi muito importante, inclusive, a participação nesse sentido do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O que o senhor achou? Agora, só uma observação, o que o senhor achou, uma perguntinha, o que o senhor achou do fato da equipe econômica do governo Bolsonaro ter condicionado o auxílio à PEC emergencial, que tem um caráter de ajuste fiscal, né? Bom, condicionante. Essa é a segunda parte. Da onde tirar dinheiro? Né? É um consenso entre todos, inclusive o PSDB teve a primazia de trazer esse debate. Em janeiro, a gente queria que houvesse a convocação do Congresso só para a gente tratar desse tema, mas, enfim, só agora que nós conseguimos realmente viabilizar. Mas, então, primeiro, há um consenso geral de que há uma necessidade absoluta do auxílio emergencial. O Brasil precisa do auxílio emergencial, as famílias mais pobres precisam do auxílio emergencial. Esse é um ponto pacífico, inclusive entre diversos economistas. Aí surge a questão, né? Nós precisamos, de onde nós vamos tirar dinheiro para pagar o auxílio emergencial, visto que as contas do Brasil estão numa situação bastante ruim, por vários motivos. A pandemia é um deles,
erros na condução da política econômica são também ingredientes para esse caldo aí que a gente está vivendo de má situação econômica e fiscal do país, e a própria também o próprio questão sanitária, né? As seguidas falhas do governo federal de lidar com a pandemia no aspecto também da saúde. A gente está vendo aí uma série de equívocos. Primeiro, um negacionismo, depois a questão das vacinas, né? O governo demorou muito para acordar para as necessidades da vacina, mais uma vez o Congresso teve que tomar a iniciativa. Enfim, tudo isso fez com que nós tivéssemos que botar medidas duras realmente. Então, nós temos aí a PEC emergencial, que é uma PEC que a gente reconhece dura, mas também ela tem um caráter de justiça, já que a gente não está, já que formou-se o consenso, inclusive, mais uma vez, o presidente foi vencido, de que nós não poderíamos ter categorias que fossem que tivessem um tratamento diferenciado nesse momento. O senhor fala sobre o esforço que ele fez, junto com deputados ligados à segurança pública, para tirar dessa regra de congelamento de salários policiais e militares. O senhor está se referindo a isso? Sim. Exatamente. E tem alguma chance de, no segundo turno, mais uma tentativa de entrar com certeza. Da parte do governo, não. Né? Formou-se o consenso de que a PEC emergencial exige sacrifício da sociedade. Né? Então, não é justo que uma categoria fique mais sacrificada e outra menos sacrificada. Se a gente está pedindo um esforço concentrado de todos para viabilizarmos algo que é muito bom para o país, que é o auxílio emergencial, esse esforço deve ser dividido sem ter privilégios. Então, essa é a mentalidade que a gente está levando hoje para a votação. Agora, claro, vão ter os destaques aí, a gente tem que esperar o resultado, né, para ver o resultado final desse esforço. Mas o espírito da PEC emergencial, daqueles que estão votando a favor dela, é justamente esse. Deputado, no início do governo Bolsonaro, a bancada federal do PSDB assumiu apoio às pautas liberais do governo. Né? De lá para cá, a única entrega mais concreta relativa a essas pautas foi a reforma da Previdência, que, de fato, ela tem muito mais a assinatura do Congresso Nacional do que do próprio governo. O Bolsonaro tem contrariado, na verdade, tem caminhado para contrariar as políticas liberais, as propostas liberais. O caso da presidência, né, da troca da presidência da Petrobras e tudo que decorreu a partir disso é um caso flagrante. Qual que é a postura da bancada do PSDB hoje em relação ao Executivo? Eu vi o senhor fazendo aí algumas críticas à condução do enfrentamento da pandemia, que é bastante flagrante, né? Todos os problemas que a gente acompanhou, a falta de coordenação e tal. Mas, em relação a isso, como é que o PSDB se posiciona agora? Bom, Vivian, o PSDB tem um histórico, tem no seu DNA uma posição mais liberal em relação aos temas econômicos e também uma relação de absoluta fidelidade aos temas sociais do país. A gente tem uma visão social muito intensa, está no nosso nome, né? Todos os programas sociais importantes do país têm assinatura do PSDB. Em relação ao governo federal, ao governo Bolsonaro, sempre foi dito pelo partido que nós, claro, contribuiríamos com o país nos temas relevantes, especialmente na agenda econômica preconizada pelo governo. E assim tem sido feito. Você citou aí, antes disso, né, nós tivemos o protagonismo na reforma trabalhista, na reforma previdenciária, essa sim, gestada durante este governo. Na verdade, conforme você disse, ela foi uma iniciativa muito mais da Câmara, né, do Congresso Nacional. Na verdade, nós tivemos até um empecilho por parte do presidente da República. Então, e nós conseguimos vencer, inclusive o relator na Câmara do PSDB, o relator da reforma, o deputado Samuel Moreira, e que fez um trabalho realmente muito importante para o país.
Agora, nós esperamos mais uma vez as reformas e temos cobrado a reforma administrativa e a reforma tributária. A reforma tributária, inclusive, já era para ser votada no ano passado, só não foi por conta do governo federal, né, que primeiro ficou de mandar um projeto dele, esse projeto não chegou, depois pediu para ser fatiado, enfim, que causou um desarranjo na articulação feita pelo Congresso. Então, o PSDB continua apoiando os temas relevantes com coragem, como nessa PEC emergencial, é um exemplo disso, cobrando as reformas que são fundamentais para a gente restaurar a credibilidade da economia, mas vendo, é claro, com muita preocupação os rumos tomados pela economia. Nós sempre tivemos compromisso com a agenda, por exemplo, de privatizações. Esse governo, quando o ministro Paulo Guedes assumiu, anunciou que nós teríamos um período de maior privatizações. Nós tínhamos aí um secretário absolutamente comprometido com ele, inclusive o mineiro Salim Matar, que estava fazendo um grande trabalho e que foi retirado justamente porque há uma inércia completa do governo em relação aos temas de privatização. Por exemplo, quando o governo encaminhou um projeto meritório, nós apoiamos, como, por exemplo, a venda dos imóveis da União. Inclusive, eu fui o relator desse projeto, um projeto muito importante para o governo federal, porque traz divisas, né, para o país, no momento em que você faz uma venda de imóveis inservíveis, aqueles que estão abandonados, esse recurso entra no cofre do Tesouro e ajuda o país. Infelizmente, ele só não tem andado mais justamente por conta da falta de estrutura do Ministério da Economia em relação a fazer essas vendas. Enfim, então o PSDB tem sido realmente parceiro do Brasil em todos os momentos nessa agenda econômica, mas cobrado também muito mais firmeza por parte do governo federal, que está muito tímido na condução das reformas, de tudo aquilo que o Brasil precisa para termos aí um cenário econômico melhor. A alta do dólar, né, a perda da credibilidade do governo no cenário econômico, tanto nacional como internacional, são demonstrações inequívocas de que há, sim, uma série de erros na condução da política econômica por parte do governo. Nós estamos a 1 ano e meio das eleições, né, de 2022, e nós temos vários elementos neste momento que levam a gente a falar disso, apesar de estarmos ainda, né, há muito tempo das eleições. Vou começar pela questão interna do PSDB, que nós estamos falando, do PSDB. Há algumas semanas, o governador de São Paulo, João Dória, voltou a expor o racha. Ele disse que pediu de novo o afastamento do deputado Aécio Neves do partido. O deputado Aécio Neves tem assumido já há um bom tempo, tem se mantido numa posição de antagonismo ao governador de São Paulo. O que gera, o que está na raiz dessa disputa? Primeiro, é normal um partido grande como o PSDB ter divergências de opinião. Aliás, o que faz um partido vivo, pulsante, é realmente você ter diferentes ideias. Esse debate de ideias é que gera esse caldo efervescente, né, que contagia pessoas que fazem acreditar na bandeira do partido, no projeto partidário. Nós temos hoje, né, 2 pré-candidatos colocados à presidência da República, né? O governador, ou pelo menos 2 presidenciáveis, vamos dizer assim, já que a gente está num estágio bem anterior politicamente, né, às eleições do ano que vem. Nós temos o governador de São Paulo, João Dória, que faz um trabalho excepcional em São Paulo, inclusive tentando à frente, né, da questão da vacinação no Brasil. E temos o governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, um jovem político, mas já testado nas urnas, né, com experiência, e que tem feito também um ajuste no Rio Grande do Sul nas contas, que estavam em condições bastante deterioradas, e, ao mesmo tempo, levando à frente importantes programas. Então, é bom que o partido tenha esses nomes. Sobre a questão do deputado Aécio, é uma questão que, né, inclusive, eu já mencionei mais de uma vez na imprensa, inclusive fiz uma nota, é uma questão que está fora do debate. Ele é um membro respeitado, né, da bancada dos deputados, que
tem o seu trabalho e vai continuar fazendo o seu trabalho, ajudando o partido. Mas o senhor nega que ele tem atuado em oposição à Dória dentro do partido? É mencionado, os jornais mencionaram muito uma discussão entre ele e Dória, quando Dória tentou assumir a presidência do partido, que ele se posicionou e enfim, ele trabalhou contra isso. Por outro lado, ele teria levado a bancada do partido, o senhor pode dizer melhor do que ninguém, a se dividir no caso do apoio a Arthur Lira, que era o candidato do Bolsonaro à presidência da Câmara. Então, o ex-senador, ex-governador, ex-candidato à presidência da República e deputado, Aécio Neves, tem aparecido muito. E agora, inclusive, é o novo presidente da Comissão de Relações Exteriores. Que caminho Aécio Neves está traçando? O senhor, que é um aliado político dele, o senhor está dizendo que ele não tem essa importância dentro do partido, no sentido de agir politicamente dentro do partido? Não tem mesmo, deputado? Não estou dizendo isso, eu estou dizendo que a gente tem no partido um movimento aí já com vistas ao ano que vem, e nós temos uma atuação também da bancada. Na bancada, o deputado Aécio é um nome respeitado, tanto assim que agora é um indicado do partido para a Comissão de Relações Exteriores, uma comissão muito importante aqui na Câmara dos Deputados, no momento em que o Brasil está precisando se inserir de novo nesse debate mundial. Né? Nós temos tido uma atuação realmente desastrosa por parte do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Nós estamos virando um pária na comunidade internacional, né? A dificuldade de vacinas, a dificuldade dos acordos comerciais, o negacionismo da importância da questão da preservação ambiental, que é fundamental para o nosso país, sempre foi um carro-chefe nosso, e a gente não pode estar inerte a isso. E eu tenho certeza o trabalho do deputado Aécio Neves vai ser muito importante nessa comissão para trazer de novo toda a contribuição do PSDB e formar um grande debate nacional sobre esse tema, que inclusive já é um tema que sempre esteve alheio aos debates públicos, e hoje, por conta dessas posições equivocadas, hoje já é um tema que está aí corrente no dia a dia do Brasil. Agora, com relação ao partido, o partido é grande, Vivian. O partido cabe diferentes pessoas, diferentes tendências, e que bom que seja assim, e a gente vai, né, ter um debate muito intenso durante esse ano, inclusive com a questão das prévias aí já marcadas para o PSDB. Que é uma novidade no partido em âmbito nacional, não é, deputado? Na verdade, nunca se escolheu um presidente da República, um candidato à presidência da República por prévias no PSDB. Isso é inédito. Exatamente. O que isso diz do partido? Na verdade, nós já chegamos a ensaiar essas prévias. Eu era, na época, secretário-geral do partido, quando, né, havia, na época, um comentário entre o ex-governador José Serra, o senador José Serra, e então o ex-governador Aécio Neves. Mas acabou que chegou a um consenso. Eu acho que o que faz, né, o partido ter as prévias agora, primeiro, é um bom problema que nós temos, de ter dois ótimos candidatos à presidência da República, né? O governador de São Paulo e o governador do Rio Grande do Sul, Dória e Eduardo Leite. Então, isso num cenário em que faltam nomes de peso, nós temos dois nomes que a gente pode oferecer com maior tranquilidade ao Brasil. Então, esse já é um bom motivo para a gente ter essas prévias. E o outro, a necessidade de uma discussão maior, realmente. Hoje nós temos aí o Brasil dividido em extremos, né? E o radicalismo, ele não acrescenta nada à política brasileira de positivo. O radicalismo apenas destrói. Então, eu acho que é fundamental que a gente tenha a consciência da necessidade de uma construção, né, de convergência no centro democrático. E, para isso, o primeiro passo é o PSDB ter dentro, né, internamente, uma convergência em torno de um nome que depois vai sentar à mesa com mais nomes do centro para a gente promover esse debate. Os tucanos mineiros votariam no João Dória? O senhor votaria no João Dória? As prévias nem começaram ainda, como é que a gente já vai falar em eleição? Deixa eu correr primeiro, não sei se vai a graça das prévias.
Mas vamos dizer que o paulista João Dória, a rixa histórica que se reproduz dentro do PSDB, pode ameaçar os votos dos mineiros, dos tucanos mineiros a João Dória? Não, olha, qualquer que seja o escolhido, e aí eu não estou nominando nem A nem B, qualquer que for escolhido do PSDB, Minas com certeza vai estar entusiasmada e unida em torno do seu nome. E Minas vai ser fundamental também na construção desse nome. O Eduardo Leite apareceu num momento grave, né? Assim, apareceu, ganhou vulto como nome nacional e como um nome, digamos, novo na política nacional, né? O que o faz ter, digamos, nós sabemos da trajetória do Dória, e ele é o prefeito, ele é o governador do estado de maior peso na federação. O que faz Eduardo Leite ganhar esse espaço de disputa? Bom, primeiro, a trajetória política, né? Um ex-prefeito, um jovem político, muito antenado aí com todos os temas do Brasil, governando um estado muito importante, né, que é o estado do Rio Grande do Sul, um estado que tem uma tradição histórica muito forte nacionalmente no nosso país, e que, claro, tem feito uma gestão que une a extrema habilidade política, conseguiu aprovar na Assembleia Legislativa uma série de temas difíceis e controversos, a gente sabe, da tradição do Rio Grande do Sul, dessas divisões, e, ao mesmo tempo, tem implementado políticas também exitosas. Então, isso tudo, e tem uma capacidade de articulação muito grande. Isso tudo, claro, o credencia a realmente pleitear, ou pelo menos a uma parte do partido ver no seu nome um possível candidato à presidência da República. Deputado, essa semana o ministro Fachin, anteontem, derrubou os processos e condenações do ex-presidente Lula, o que significa que Lula é um candidato, ele pode ser candidato à presidência em 2022. Quer dizer, está no jogo, né? Tem possibilidade de estar no jogo. O que muda para partidos de centro-direita, como o PSDB? O que muda para um oponente histórico do PT com a presença de Lula nessa disputa? Bom, nós temos aí um fato realmente novo, né? O ex-presidente Lula volta, né, ao cenário político como uma opção de voto dos brasileiros. Mas, na verdade, eu acho que é uma volta ao passado que ninguém quer, né? Primeiro, o desastre que foi o governo do PT. A gente se lembra, nós estamos vivendo aí ainda os reflexos da maior crise econômica do nosso país, graças ao legado deixado pelo PT, o qual o comandante sempre foi o ex-presidente Lula. Nós temos problemas até hoje muito sérios na Petrobras, em diversas empresas, Eletrobras, enfim, que foram arrasadas durante a gestão do PT. Então, é claro que isso tudo vem à tona nesse momento e vai ser colocado à mesa. Eu me lembro quando o Lula foi solto, né, da prisão, houve um grande movimento e depois, né, o assunto caiu no esquecimento. E agora a gente está repetindo isso, um movimento feito pelos seus partidários, comemorando, mas a gente sabe que esse legado está muito carimbado no ex-presidente, que representa uma face do radicalismo brasileiro, né, uma face mais à esquerda. Então, eu acho que isso fortalece ainda mais a tese de que as pessoas, né, que têm um compromisso com o país, que têm um pensamento equilibrado em relação ao Brasil, têm que se sentar à mesa, claro que ele tem um peso eleitoral também, tem que se sentar à mesa e encontrarem, né, um consenso, construírem convergências para poder estar oferecendo ao Brasil uma possibilidade de uma política nova, uma política que represente o pensamento do brasileiro, né, do brasileiro que quer um país de novo unido, um país com paz, um país pacificado, um país com alegria, um país vencedor, um país empreendedor.
e o PSDB entra numa disputa presidencial como oposição, como adversário de Jair Bolsonaro? Com certeza o PSDB vai apresentar um projeto diferente do que está aí. Nós entendemos que a gente separa, né, a filosofia de governo, né, vamos, especialmente nos temas econômicos, mas temos severas críticas. Por exemplo, a condução da gestão da saúde, né, a questão ambiental, e com certeza o PSDB vai ter um projeto próprio para oferecer e vai trilhar um caminho que vai oferecer ao Brasil uma oportunidade de estar escolhendo um novo caminho, um caminho realmente naquilo que sempre foi a tradição do Brasil, da boa política brasileira. Deputado, foi um prazer falar com o senhor. Muito obrigada pela conversa. Tá bom, Vivian. Muito bom estar de volta aí. Um grande abraço a todos. Eu conversei com o deputado Rodrigo de Castro, deputado federal, que é líder da bancada tucana na Câmara dos Deputados. Falamos aqui basicamente sobre a atuação da bancada na Câmara e também sobre a divisão, as disputas internas dentro do PSDB nacional. A gente fica por aqui. Tchau.